Purgatório, uma fugidinha pensante do inferno que a gente está vivendo. Tire suas conclusões sobre o que isso significa. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Nassim, eu sou psicóloga clínica, idealizadora da plataforma Arco-Íris aqui no Instagram. A Bia me chamou para fazer uma série. Ela me deixou muito livre para falar do que eu quisesse. E aí eu pensei nessa série, o Purgatório, para tentar, na medida do possível, falar de assuntos sérios e tentar, na medida do possível, falar de uma forma acessível. E é isso aí. Vão ser 5 episódios em que a gente vai falar de modo geral sobre psicologia, saúde mental, diversidade e é nóis. No vídeo de hoje eu pensei na gente conversar sobre a hegemonia da branquitude e seus impactos na nossa saúde mental, beleza? Vira e mexe, tem gente que chega pra mim falando das dificuldades de na psicoterapia ter que lidar com psicólogos brancos. E obviamente essas pessoas sempre são pessoas não brancas. E esse é um problema muito sério, muito recorrente, de falas de pessoas racializadas, dentre outras minorias, como LGBTs, mulheres, etc., acabarem tendo suas queixas referentes a sofrimentos de serem minorias, acabarem sendo coisas muito difíceis de se falar e de se lidar. E no momento que você vai para um ambiente que era para ser de acolhimento, era para ser de escuta, de compreensão da sua subjetividade, isso acaba sendo passado por cima. Se de um lado é muito bad que esse tipo de coisa aconteça, em contrapartida, a gente tem que pensar que isso tudo é reflexo de um mundo que a gente vive, e de um mundo que é supremacista branco, que é heterocisnormativo, que é patriarcal, acho que é isso. E acho que isso diz muito respeito a quais tipos de pessoas estão mais propensas a passarem por certas formas de sofrimento psíquico. Nesse sentido, eu acho que dá pra gente pensando no traçado do histórico da psicologia no Brasil e nos impactos que isso tem até os dias de hoje no acesso a cuidados de saúde mental. Especialmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, em que o sofrimento psíquico, em que a sensação de desamparo, de desespero e de desesperança com a humanidade e tudo mais, acaba pegando ainda mais a nossa sanidade de modo geral, né? Então é isso que eu acho que é interessante a gente pensar nesse momento. O problema da supremacia branca, ele é histórico e, querendo ou não, ele está expresso em tudo. Em qualquer coisa que a gente olhar, vai estar a hegemonia da branquitude lá presente. E isso também se reflete nas ciências e não seria diferente na psicologia. Eu vou falar em específico da psicologia, porque é o que eu acho que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar. E é isso. Acho que falando da psicologia e da presença da supremacia branca na construção desse saber, fica mais fácil da gente pensar, porque muitas vezes a saúde mental acaba parecendo ser algo muito distante para grupos minoritários, no caso, grupos não brancos, de pessoas racializadas. Lá na década de 70, se não me engano, a psicologia ela se torna uma profissão reconhecida no Brasil, e é o contexto da ditadura militar, né? Então é um contexto em que fica muito mais difícil de profissões adquirirem uma forma de expressão pró-direitos humanos. E a psicologia, querendo ou não, ela tem muito a responder por estigmatizações, discriminações e muitos sofrimentos que foram perpetuados na ditadura militar e que se refletem até os dias de hoje. Uma especificidade que a gente pode ir pensando dessa inserção da psicologia no Brasil é a seguinte: no campo da saúde, na maior parte das vezes, a gente pode ver que existe uma soberania do saber do médico. A medicina é tratada como a top das ciências e das profissões de modo geral. E muitas vezes pessoas enxergam a medicina como a referência a ser seguida, a ser almejada, a se aproximar ao máximo possível dela. Não se trata de minimizar a medicina ou de querer desmerecê-la de forma nenhuma, especialmente no mundo de agora que a gente está vivendo. Mas é muito importante a gente entender que essa hierarquização de saberes, no que tange, nesse caso, a saúde, é muito problemático. E a psicologia, ela foi se construindo muito nisso.
a psicologia ela acaba encontrando uma inserção no Brasil por via desse viés clínico. Porque a partir da clínica e do atendimento clínico, que hoje a gente pode entender como a psicoterapia, foi a forma da psicologia ficar o mais próximo possível da figura do médico e de assim o psicólogo ter um respeito, um prestígio e um reconhecimento mais presente e menos dificultoso por parte da sociedade. E aí, consequentemente, as formas dessa psicologia ir se construindo, ir se manifestando e ir se colocando a serviço da sociedade passa a ficar meio distante do que a gente deveria, pelo menos nos dias de hoje, entender o papel da psicologia. Nessa época, a psicologia ela se torna extremamente individualizante, biologizante, patologizante, que são coisas muito problemáticas, que acabam por muitas vezes centrando o problema no indivíduo. Então, se você está passando por algum tipo de sofrimento, esse sofrimento ele tem que caber dentro de um diagnóstico médico, esse sofrimento vai ter que ser medicado, e é como se fosse por via dessa medicação ou por meio de um tratamento que fosse muito na perspectiva da cura do problema localizado, que todo o serviço da psicologia ia se encaminhando. E isso é uma coisa muito problemática. A gente pode ver que essa lógica de como a psicologia funciona, bem como o caráter institucional dela, nesse sentido, eu quero dizer, de ser uma clínica fechadinha em que você vai lá uma vez na semana para falar com alguém e que essa dinâmica acaba tendo uma expectativa de resolver os problemas da sua vida, é uma coisa muito problemática e muito cindida da realidade da maioria das pessoas. A gente pode pensar que o projeto de psicologia que foi se instaurando no Brasil e que prevalece até os dias de hoje e que acaba ditando muito da noção que as pessoas têm de saúde mental é uma psicologia burguesa. É uma psicologia que não está acessível para a maior parte das pessoas. Não à toa, muitas vezes as pessoas enxergam fazer terapia, buscar ajuda profissional e se cuidarem como uma coisa muito distante da realidade delas, e porque na verdade e porque a psicologia foi muito nesse sentido se construindo dessa forma, como uma instituição burguesa e para atender interesses da burguesia também. E se a psicologia ela vai se colocando nessa posição tão privilegiada, tão distante da maioria das pessoas, isso vai tendo um reflexo de classe e que vai sendo muito condizente com o reflexo de quem é mais privilegiado em termos de Brasil. E querendo ou não, acaba sendo a população branca. A gente pode enxergar em cursos de ensino superior de modo geral, e na psicologia não é diferente a prevalecência de discentes brancos. A gente pode ver de psicólogos de modo geral em diferentes áreas a prevalência de pessoas brancas, e o quanto isso diz respeito a um modo de sociedade em que a produção de ciência e de saberes vai ficando cada vez mais distante de grupos que vão ficando cada vez mais à margem. Consequentemente, a produção dos saberes para entender o indivíduo acaba ficando cada vez mais distante da realidade. Cada vez mais acaba se reproduzindo na boca de muitos profissionais a noção de um indivíduo em sofrimento que é um indivíduo idealizado, um indivíduo que está muito distante do que a maioria das pessoas são. Ou seja, é uma psicologia que muitas vezes acaba sendo feita por brancos, na sua perspectiva de sofrimento psíquico, e não que não seja um sofrimento real, mas é um sofrimento muito apartado da realidade objetiva que a gente vive. É produzido majoritariamente por pessoas héteras cis, e tudo isso acaba distanciando também ainda mais a noção dessa construção de saber de outras subjetividades, de outras pessoas que não que sejam vítimas de sofrimentos psíquicos, apartados da realidade que a psicologia estuda. Mas talvez os campos de saberes que a gente trabalha, incluindo a psicologia, não deem conta da realidade como um todo, justamente por eles se colocarem no nicho muito específico, de lidar com pessoas específicas, porque esse é um interesse que é demarcado constantemente como a necessidade dessa ciência se manter e continuar se reproduzindo e gerando dinheiro e sendo benéfica para aqueles que mais se beneficiam dela. E esse acaba sendo um caminho muito perigoso, né?
Porque quando um saber é construído por um grupo seleto de pessoas e esse saber é colocado a serviço de um grupo seleto de pessoas também, pessoas que são minoritárias acabam sentindo que não são pertencentes e que a voz e que as necessidades delas não têm espaço nesses cenários. É muito doido a gente pensar o quanto isso vai longe demais. Isso aparece no campo de trabalho de modo geral, em grupos familiares, em movimentos de militância, de ativismo e tudo mais. Isso vai aparecendo em relacionamentos afetivos. O quanto muitas vezes não se falar de pessoas tal como eu e não ter pessoas tal como eu também reproduzindo saberes que levem em conta a existência de corpos e subjetividades como a minha, acaba anulando a nossa existência e a gente acaba tomando a conclusão de que esse lugar não me pertence. Esse lugar não propicia espaço para construir narrativas em que eu seja legitimado, em que a minha história seja validada. E muitas vezes é muito perigoso, em vez de eu formular que esse cenário, com essas condições, com essas pessoas e com esse histórico não favorece a construção da minha narrativa, a gente acaba concluindo que a nossa narrativa não existe. E isso é muito perigoso. E esse é um compromisso que a gente tem que estar muito atento para entender quais são as determinações por trás dele e quais são as possíveis formas da gente lidar com isso, prezando no máximo possível pelo nosso bem-estar. Aí você vai falar, tá, cala a boca, né, assim, não tô interessada em ouvir todo esse negócio aí de psicologia, que se foda, não tem nada de interessante. Tá, entendo, mas espera lá. O porquê que eu tô falando todas essas coisas aí que eu fiquei falando nesse vídeo inteiro. A minha intenção é ir tentando esmiuçar a ideia de que por trás de coisas que acontecem na nossa vida, existe todo um histórico. Que por trás desse histórico eu posso entender as determinações, as causas, digamos assim, dos motivos das coisas, do porquê elas são o que elas são. O que eu quero dizer com isso? Existe as coisas na aparência, do jeito que eu vejo elas, do jeito que elas parecem ser, e existe uma essência por trás dessa aparência, que é uma essência que não está lá pronta, estou aqui para você me achar, mas que você vai ter que fazer um exercício de análise e de cavocar o passado histórico para entender o porquê da situação de hoje. Então as coisas de hoje, elas não são o que elas são. Porque se a gente sempre se conforma com o discurso da aparência e tomar a aparência como a totalidade das coisas, a gente pode ir pensando muitas vezes coisas no sentido de deslegitimar a nossa existência, ou até muitas vezes de tentar buscar uma legitimidade por meios que não revertam as coisas que lá na raiz dos problemas estão construindo esses problemas. A gente tentar construir uma aparência diferente, mas dentro da mesma essência do jeito que a sociedade funciona, e que na verdade vão ser só paliativos para a gente lidar com o nosso sofrimento, mas que não vão resolver o nosso sofrimento. Resolver os nossos sofrimentos e resolver os problemas que a gente está vivendo, que acabam engendrando sofrimento psíquico também, é uma coisa muito mais complexa. E que eu realizar esse exercício de análise, de pegar um fenômeno, por exemplo, pessoas racializadas que sofrem com psicólogos brancos, não é uma coisa tão simples assim de eu entender, tá? Então coloca uma pessoa racializada lá no lugar que resolveu o problema. Não, tem todo um histórico por trás disso da gente entendendo. Por que prevalecem pessoas brancas? Porque essas pessoas brancas, mesmo quando desempenham o papel de psicólogos, muitas vezes acabam sendo racistas, acabam sendo preconceituosos, intolerantes e pouco sensíveis a sofrimentos que são muito diferentes daqueles que eles estão habituados a compreenderem cientificamente. Percebe? Eu fazer esse exercício de reaprender a pensar e passar a olhar as coisas da realidade como aparência e sempre tentar extrair a essência por trás dessas aparências é um fenômeno que não só ajuda a gente a entender as instituições como a psicologia clínica, as ciências de modo geral, mas também para ressignificar a nossa própria história. O processo de eu ir reconstruindo a minha narrativa da minha história de vida
sem perder de vista a totalidade da história da humanidade em que eu estou inserida, em que minha história vai se tecendo, é um processo muito delicado. É o tal do, digamos, autoconhecimento, que muitas vezes a gente acha que autoconhecimento é lindo, é luz, é você se encontrar, é você viajar lá, o branco que viaja para a Ásia e consegue se reencontrar consigo mesmo. E a gente pode ir pensando que essa própria noção de autoconhecimento já é filha de uma psicologia que é burguesa. Quem pode viajar lá para a Ásia para se reencontrar, para entender o seu propósito de vida, ou viajar uns meses para a África e ajudar as crianças pobres e conseguir encontrar a humanidade dentro de si? Percebe que esses processos de eu pavimentar a construção do meu autoconhecimento e eu de ir me entendendo, eles estão totalmente imbricados com contradições de classes sociais e de justiça e de direitos humanos no mundo que a gente vive? A gente tem que ir repensando outros processos de autoconhecimento que vão fazendo sentido para os seres que nós somos, para as pessoas e para o significado de ser quem somos nessa realidade que a gente vive. E nisso muitas vezes a gente vai ter que constatar que sofrimentos que a gente carrega, eles são nossos, nós temos propriedade para falar deles por passarmos por eles, mas eles são maiores que a gente, eles são históricos. E não é necessariamente no momento que a gente nasceu que esses sofrimentos nasceram, eles já estavam existindo na humanidade há muito mais tempo, mediante outras vidas além das nossas. E talvez não, muito certamente eles vão continuar existindo ainda por um bom tempo, mesmo quando a gente não estiver mais aqui. Isso é muito difícil, isso não é gostoso de se fazer, é um processo dolorido, mas que ao mesmo tempo é um processo de, digamos, desalienação e tomada de consciência. A gente muitas vezes tem essa noção de acolhimento, de cuidado de saúde mental, como se fosse eu só ver o lado cor-de-rosa da vida, como se fosse eu só ver beleza no mundo e eu só sentir felicidade. E aí, mais uma vez, eu coloco, para quem esse projeto de autocuidado, de acolhimento e de saúde faz sentido? Para quem que é possível esse tipo de noção de autocuidado e acolhimento? E a questão é que eu não quero apartar, tá? O cuidado que as pessoas privilegiadas devem ter e o cuidado que as pessoas oprimidas devem ter. Não se trata disso, mas se trata realmente da gente pensar na raiz. O que o nosso cuidado com a saúde mental deve implicar? Em eu me apartar da realidade no seu todo, para tentar encontrar só as minhas fortalezas e esquecer os pontos de vulnerabilidade, sejam vulnerabilidades do outro e que o meu privilégio demarca a vulnerabilidade desse outro, ou vulnerabilidades minhas, em que o privilégio do outro demarca a minha vulnerabilidade social. É um processo difícil, é um processo doloroso, mas que ele é muito importante para a gente não se culpabilizar de coisas que muitas vezes parecem que são culpa nossa, quando na verdade não são. Exemplos muito recorrentes que aparecem por aí são as questões de vida sexual e a questão intelectual, que eu vou trazer para falar bem rapidinho. No campo da vida sexual, a gente pode ouvir de muitas minorias raciais o problema do fetiche sexual, de serem fetichizados, e o quanto isso é uma coisa perigosa, o quanto isso vai colocando nossos corpos numa posição objetal, de ser tratado como uma carne, como uma coisa sem vida, que existe a serviço de dar o prazer para o outro. E o quanto isso, muitas vezes, vai sendo o discurso que vai materializando as possibilidades de eu ser. Quais são as possibilidades de eu criar uma vida sexual para chamar de minha? Quais são as possibilidades de eu ser amada, de eu ser desejada, de eu ser passível de desejo pelo outro? E é um processo muito doloroso de eu entender que se eu acabo muitas vezes sendo tratado como um fetiche sexual por muitas pessoas, não é porque eu me coloco nessa situação, não é porque eu tô naturalizado a ser isso, não é porque esse é de longe o único atributo positivo que eu posso ter para ser passível de desejo. Mas os fetiches, eles são construídos histórico-socialmente. O que vai acontecendo com uma sociedade que vai aprendendo que o fetiche é problemático, mas que existem micro áreas em que eu posso negociar esse meu fetiche, porque ainda não veio à baila as problemáticas de fetichizar certos corpos. Quem que vai ficar mais vulnerável a ser invadido nessas rachaduras dentro de seus corpos e dentro de suas vidas, para descobrir que o senso de ser desejado e de desejar, de poder dar e sentir prazer,
não precisa e não deve ficar restrito a uma lógica fetichizante. Isso é uma coisa muito difícil, mas que é nesse processo de autoconhecimento e de determinações históricas eu vou poder entender a historicidade do meu próprio corpo. O exemplo da questão intelectual é muito recorrente, pessoas negras muitas vezes colocarem essa questão de se sentirem capazes intelectualmente na universidade, nos campos de trabalho e tudo mais, de terem um desempenho satisfatório. E aí, mais uma vez, a pessoa muitas vezes vai internalizando: eu não sou capaz, isso é culpa minha, eu não consigo, não é pra mim. Mas de onde veio esse discurso? Esse discurso não brota da pessoa negra. Esse discurso, ele é construído historicamente e inculcado à força, de forma muito violenta. De você realmente acreditar que você não vai ser capaz, porque a sociedade ela vai se organizando de um modo em que os postos intelectuais de construção de saber eles não estão disponíveis para todo mundo. E quem controla o encaminhamento desse projeto de sociedade que a gente vive não tem interesse em que outras pessoas sejam construtoras de saberes, que sejam antirracistas, que sejam anticapitalistas, que sejam antipatriarcais, que sejam anti-LGBTfóbicos e tudo mais. Eu passar por esse momento de entender o meu lugar na realidade e por quem é construída essa realidade hegemônica é muito interessante e muito vital para eu não me culpabilizar, para eu tirar de mim esse discurso que não é meu, mas que ele foi introjetado em um certo momento e que muitas vezes eu posso não me lembrar desse momento, tamanha violência da inculcação desses discursos. E não à toa a psicologia ser muitas vezes extremamente racista, ser muitas vezes LGBTfóbica na reprodução dos saberes por parte de diversos profissionais. E que o caminho é muito mais longo, não é dentro da própria psicologia que isso vai se resolver. Mas é a gente repensando as formas de organização da nossa sociedade que a gente vai poder pensar como cada nicho de saber deve se reconfigurar nesse todo. Essa lógica de eu integrar a parte com o todo, enxergar o todo dentro da parte, mas enxergar a parte como constituinte do todo, é uma coisa muito difícil. Mas que a gente se reeducando para aprender a pensar dessa forma é vital. No sentido de eu poder reorientar o meu pensamento para enxergar outras possibilidades de realidade em que eu não tenha que só enxergar como a única alternativa a eu me fadar ao que é injusto, a eu me fadar o que não deveria ser, mas que infelizmente ainda é. Muitas vezes pessoas asiáticas também trazem a questão de serem minoria modelo e de terem que corresponder a expectativas de excelência acadêmica, de excelência profissional, de não errarem e tudo mais. E também é um lugar bastante delicado a se pensar, né? De você, sendo asiática e amarelo, desfrutar de muitos privilégios da branquitude, mas ao mesmo tempo não ser branque. Isso é uma questão muito complexa e que exigiria talvez um outro vídeo, mas também que vai da gente remontar o nosso histórico mais uma vez. Eu não sou branco, mas o processo histórico de migração de amarelos para o Brasil está muito atrelado a um projeto de embranquecimento do Brasil, mesmo que asiáticos amarelos sejam amarelos e não brancos. Mas existe uma assimilação do asiático amarelo como branco no Brasil. Mas ao mesmo tempo você nunca vai ser branco. E mesmo você tendo acesso a muitos privilégios da branquitude e em termos de classe, ter um acesso muito mais privilegiado a instituições e espaços de circulação no país, de modo geral, vai ter uma desautorização em muitos outros aspectos no que tange estar livre de fetiches sexuais, estar livre de pressões para corresponder ao mito da minoria modelo, estar livre de lógicas que naturalizam você por conta da sua origem étnica. Percebe como não tem como eu apartar o indivíduo da história e o quanto essa análise ela é fundamental para a gente poder reorientar a nossa vida de outras formas? Bom, o vídeo acabou tendo um encaminhamento que eu não estava planejando, mas é isso aí. Eu acho que essas são algumas considerações importantes para a gente pensando na nossa saúde mental como pessoas racializadas e como outros tipos de minorias. E a gente continua nos próximos vídeos aí, nesse purgatório, tentando fugir do inferno que a gente está vivendo hoje nesse Brasil. Se você puder, faça a doação para o Armas Imigrante.
A galera tá ajudando famílias colombianas e tudo mais, e precisam da ajuda, então se você puder, ajuda lá. Vamos colocar aqui o arroba. E é isso, um beijão aí e até mais.